Senhor, nós rendemos toda a nossa adoração a Ti. Só Tu tens para nos entregar aquilo que os Teus filhos vieram buscar. Só Tu tens para nos entregar aquilo que os Teus filhos vieram buscar. Libera os céus sobre nós, Senhor. Libera os céus sobre nós, Senhor. Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é carnal seja substituído por tudo aquilo que é divino, por tudo aquilo que é celestial, por tudo aquilo que é espiritual. Seja entronizado nessa noite, Jesus. Só Tu és digno de receber atenção. Só Tu és digno de ser cultuado. Só Tu és digno de ser adorado. Foi através do Senhor que nós nos tornamos filhos, deixamos de ser criaturas. Foi através do Teu sangue que deixamos de ser pecadores absolutos e nos tornamos relativamente santificados. Sim, Senhor. Sente-se, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 até o versículo de número 6. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 até o 6. Pastor, você vai pregar a mesma mensagem de ontem? Não, vou pregar o mesmo texto, irmão. Se você pregar o mesmo texto 1000 vezes, você vai pregar sempre diferente. A não ser que você esteja no piloto automático. Se você estiver no Espírito, o Espírito ele vai liberar de acordo, a semente de acordo com a terra. Diz assim, Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 5, diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Versículo 6: porque para todo o propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. O tema da mensagem nessa noite é entendendo o tempo e o modo de Deus agir. Entendendo o tempo e o modo. Por que entendendo, pastor? Porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Se você tem um aparelho celular em Android, você não vai saber mexer no iOS. Então você não vai desfrutar de todos os recursos oferecidos por esta marca. Então você precisa entender algumas coisas, para que você possa viver o propósito de Deus na sua vida. Quem não entende o propósito de Deus na sua vida, aceita qualquer proposta que aparece diante de si. Então, quando nós lemos esse texto aqui, Salomão, esse livro é um livro de sabedoria. Eclesiastes é um livro de sabedoria. E quando nós lemos esse livro aqui, pode deixar o texto, Thay. O texto de Eclesiastes 8:5 começa dizendo que quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Não está falando que você não vai enfrentar o mal. Você não vai experimentar, você vai enfrentar. Pastor, o que é experimentar? Experimentar é você se alimentar, você sentir o gosto. O que a Bíblia está dizendo é que quem guarda o mandamento de Deus, quem guarda a palavra de Deus, vai enfrentar todo tipo de intempéries, vai enfrentar todo tipo de vicissitudes, mas não vai experimentar, não vai se alimentar disto. Não vai se alimentar disso. Por quê? Porque se alimenta com a palavra de Deus, se alimenta com Jesus, que é a palavra de Deus, que é o pão da vida. Quem come o pão que amassou o diabo, não come o pão que o diabo amassou. Amém? Eu vou repetir para você repostar. Quem come o pão, a palavra de Deus, que amassou o diabo, não come o pão que o diabo amassou. Então aqui está dizendo que você não vai experimentar nem o mal. Você não vai experimentar, você só vai enfrentar.
Mas para quem é esse privilégio, pastor? Para quem é essa promessa? Para quem guarda a palavra de Deus, para quem guarda o mandamento de Deus. A palavra de Deus é um escudo, a palavra de Deus é um manual de instrução, a palavra de Deus é a guia, é guia, a palavra de Deus é uma bússola. Então, os homens que rejeitam a palavra de Deus, não a rejeitam porque há nela contradição. Quem rejeita a palavra de Deus, não rejeita a palavra de Deus porque ela se contradiz. Eu estou terminando terça-feira de ler 15 vezes inteira. Não há contradição na Bíblia, há erro de interpretação e principalmente, sucessivamente, de aplicação. Não há erro na Bíblia. Então, as pessoas que rejeitam a Bíblia, não é porque ela se contradiz, é porque ela o contradiz, é porque ela confronta, porque ela bate no pecado, ela bate na carne. Então nossa conquista em Deus acontece de duas formas. Como? Primeiro, pela nossa obediência no nosso espírito, obediência à palavra de Deus. E segunda, pelo sacrifício do nosso corpo. Quando você obedece à palavra de Deus no seu espírito e você sacrifica seu corpo, automaticamente você se torna alvo das conquistas que Deus vai fazer em você e através de você. Quem está me entendendo aqui? Então, irmãos, você precisa se dispor a sacrificar. O brasileiro, ele tem um hábito de não querer pagar o preço pelas coisas. E é redundante quando eu digo que o brasileiro, ele quer comer sem engordar. O brasileiro, ele quer enriquecer sem trabalhar, ele quer saber sem estudar. O brasileiro sofre da síndrome do autodidata, ele quer aprender tudo do seu jeito. Aliás, o brasileiro gosta de aprender, ele só não gosta que lhe ensinem. Quer aprender sozinho, quer aprender do seu jeito. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Diferente do sacrifício de animais do Antigo Testamento, agora é o sacrifício do corpo, vivo, porque antes os animais eram mortos. Santo, porque antes alguns apresentavam animais imundos. E agradável a Deus, porque antes Deus não se agradava do sacrifício religioso da maioria deles. E aqui está dizendo na parte B: e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Diga comigo, coração não é só a mente, não é só você gravar alguns textos da Bíblia, não é só você entender alguns textos da Bíblia. Eu acredito que poucos pastores na nossa nação tem tantos versículos gravados da Bíblia como o ateu Leandro Carnal. Mas aqui o texto está dizendo que o coração do sábio discernirá. O coração do sábio discernirá o tempo e discernirá o modo. É o coração, não é a cabeça. Durante muito tempo, irmão, porque eu, desde novo convertido, eu comecei a ler muito e comprar alguns livros, e eu comecei a me tornar uma pessoa insuportável, uma pessoa intolerante. Eu não tinha mais humildade para sentar e ouvir quem estava começando. Então eu já parava para ouvir uma pregação com um caderno e uma caneta para anotar os erros da pessoa. Até que Deus falou ao meu coração: querido, sabe qual é o teu problema? É que você se tornou um intelectual o sabidão, o sabichão, e você não tem humildade. Você parou de aprender porque você já pensa que sabe tudo. E aí eu começo a entender, irmão, que a palavra de Deus, ela não pode ser só uma informação que eu passo da minha cabeça para a sua cabeça. Tem que ser algo que eu passo do meu coração para o seu coração. Por isso que há textos na Bíblia que atrelam a palavra de Deus ao coração. Que texto, pastor? Esdras capítulo 7, versículo 10. Está escrito: Esdras preparou o seu coração. Para quê? Primeiro, para buscar a palavra. Segundo, para praticar a palavra. E terceiro, para compartilhar a palavra. Salmo 119, versículo 11, dizem que foi o próprio Esdras que escreveu, que disse: eu guardei a tua palavra, onde? Na mente? Não, no coração, para eu não pecar contra você. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 está escrito, Deus disse: as palavras que hoje te ordeno, primeiro, estará no teu coração. Deixa a palavra de Deus encharcar teu coração. Não basta só você entender a palavra de Deus, você precisa deixar ela
comover teu coração, emocionar, tornar você uma pessoa sensível à presença de Deus, sensível a este ambiente, sensível àquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Amém? E a Bíblia diz então que o coração do sábio discernirá o tempo. Ei, o que me faz discernir o tempo e o modo é o discernimento. E o discernimento de quem? Do sábio. Só os sábios discernem o tempo e o modo. Uma pessoa que não é sábia, às vezes ela discerne o modo, ela sabe como fazer, mas ela se perde no quando fazer. Ou ela se precipita e faz antes do tempo, ou ela deixa passar a oportunidade e perde o tempo. Somente uma pessoa sábia discerne o modo de fazer. Por quê? Porque uma pessoa que ela não tem sabedoria, ela sabe que chegou o tempo, ela sente que está chegando o momento de algo novo, de um novo ciclo, mas ela não sabe como fazer. Aí, se você não sabe, seja humilde e ouça alguém que vai direcionar a sua vida para o propósito de Deus. Amém? Esta é a diferença entre unção e sabedoria. A unção me dá empoderamento, a sabedoria me dá discernimento, é o que o texto está dizendo. A unção me dá empoderamento, e hoje a gente tem medo de usar essa expressão, porque a palavra empoderamento tem sido muito usada pelo movimento feminista. Mas aqui não está falando de um empoderamento para você se igualar ao homem, porque uma mulher que se iguala ao homem, ela tem que se rebaixar. Eu vou repetir. Eu sou homem, mas uma mulher que quer os mesmos direitos do homem, ela está se rebaixando, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, mas a Bíblia diz que a mulher sábia é a coroa do homem, a coroa vai acima da cabeça. Então, meu irmão, a unção de Deus produz em você empoderamento, empodera você. O que faz você ficar cheio do poder? Pastor, que base bíblica? Lucas 24:49, Jesus diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto, a unção, irmão, é aquilo que vem do alto, do autor, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa a unção empoderar você. Irmã, a unção quer empoderar você, não para você ser igual ao homem, mas para você ser cheia de sabedoria, cheia de unção, com uma vida de oração, para levar a sua família para o propósito de Deus, já que o seu marido se perdeu na curva. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, irmão, é a sabedoria que nos dá discernimento. Por isso Provérbios capítulo 4 versículo 7 diz que a coisa principal é a sabedoria. Por que a coisa principal é a sabedoria? Porque uma unção na vida de uma pessoa que não é sábia, ela começa a usar Deus, ela começa a querer manipular o pastor, porque ele é o profetinha, ela é a profetisa da igreja. Ela começa a criar fã-clube. Ela não entende, irmão, que a profecia não é para edificar a ela, não é para as pessoas admirar ela. A profecia é para consolar, para exortar e edificar os outros, a igreja. Então receba nesta noite sabedoria de Deus, para você usar todas as coisas de maneira correta, em nome de Jesus. Versículo 6 diz, porque para todo propósito há um tempo e um modo. Para todo propósito há um tempo e um modo. Pastor, eu não tenho tempo. Verdade? Tem certeza? Falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de organização, por falta de estratégia. Pode ter certeza que as pessoas mais ricas do mundo, elas fazem tudo. Vão na academia, passeio com a família. No Brasil existe o Jorge Paulo Lemann, que é o segundo homem mais rico do Brasil, dono da Ambev, dono do Burger King e dono da maionese Ketchup Heinz. Ele acorda às 5 da manhã e por isso que ele tem tempo, ele é organizado, e para isso ele dorme cedo. Joyce Meyer tem 80 anos de idade, já escreveu quase 100 livros. Ela levanta às 5 da manhã e por isso que ela tem tempo.
Jeff Bezos, o segundo homem mais rico do mundo hoje, ele levanta 4 horas da manhã. Então a Bíblia diz que, porque para todo propósito tem um tempo. Se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, organize seu tempo, aprenda como fazer, o modo também. Haverá mudança de mentalidade, irmão, quando houver mudança de prioridade. A questão não é a nossa falta de tempo, a questão é o que nós estamos priorizando. Tem pessoas que não devolvem sua fidelidade financeira para Deus, porque elas dizem que não sobra, e Deus já não deixa sobrar, porque Deus não quer sobra. Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Irmão, adoração não é o que você realiza, não é uma performance musical. Adoração é aquilo que você prioriza. O que você tem priorizado na sua vida? O que nós temos priorizado na nossa vida? Quem está me entendendo aqui? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então veja só, a inteligência me mostra aquilo que dá certo, mas a sabedoria me mostra aquilo que é certo. Nem sempre aquilo que está dando certo é Deus aprovando, às vezes é só Deus suportando, às vezes é só Deus tolerando. Durante muito tempo eu achei que minha vida estava tudo certo, porque eu pensei, está dando certo, até que Deus me disse, não está dando certo, não é porque você está fazendo o que é certo, é porque eu sou bondoso, sou misericordioso, você não está fazendo o que é certo, só está dando certo. Então nós precisamos nos mover nisso, queridos. Para que você entenda o texto de Eclesiastes 8:6, você precisa dar uma rezinha e voltar em Eclesiastes 3:1, do 1 até o 6. Um texto muito conhecido, né? Para tudo há um tempo determinado debaixo do sol. Texto muito usado, né, Ricardo, nas conferências e nos congressos de jovens. Eclesiastes é muito usado. Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias. Eclesiastes é um celeiro, irmão, de sabedoria, para destravar a nossa mente e nos levar para o próximo nível, em Deus. Em Deus. Quantos querem nessa noite? Então quando você lê Eclesiastes capítulo 3, do 1 até o 8, ali há um determinismo divino sobre a face da terra. Pastor, o que é um determinismo? É aquilo que Deus determinou e não tem como mudar, não tem como alterar. Você pode morrer orando, não tem como mudar. O que você tem que fazer é se preparar para encarar aquilo que Deus determinou. Jesus disse que Ele compara o homem sábio com aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, bate na casa e a casa não cai. Mas Ele compara o homem tolo como aquele que constrói a sua casa sobre areia. Vem a tempestade, vem os rios, vem a chuva e aquela casa cai. Então a tempestade, o rio, a chuva, vem para todos. Vem para crente, vem para ímpio. Coronavírus pegou todo mundo, irmão. Tem estuprador morrendo de corona e tem pastor morrendo de corona. Deus não faz acepção de pessoas quando a questão é o seu determinismo sobre a face da terra. Jesus disse para a igreja: no mundo vocês terão aflições. Pastor, como que eu tenho que fazer? Me preparar. Como que eu tenho que fazer? Ser treinado. Como que eu tenho que fazer? Desenvolver inteligência emocional. E o melhor de tudo, como que eu tenho que fazer, irmão? Entregar meu coração a Jesus, o controle da minha vida a Jesus. Como que eu tenho que fazer? Conhecer quem eu sou, lendo meu manual de instrução. Aí eu vou conhecer meus limites, vou conhecer o meu poder, vou conhecer os meus deveres, vou conhecer meus direitos, porque está tudo aqui, está escrito, está determinado, e Deus não volta atrás. Jeremias 1:12, Deus vela pela sua palavra, para cumprir essa palavra. Então não pense que você é o único sofredor, irmão. Quando o Cazuza pegou AIDS, ele escreveu uma música dizendo: se você quer saber como eu me sinto, vá a um laboratório, um labirinto, vá nas ruas ver as cobaias de Deus. Que bobagem é essa? Deus não criou cobaia, Deus criou filhos, filhos, que se tornaram filhos porque são herdeiros de uma promessa, pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1,
fala de algumas coisas que estão dentro do determinismo de Deus e dentro do tempo, ou seja, é só uma questão de tempo, vai chegar, vai acontecer. Então diga para o irmão do lado: te prepara, camarada, te prepara. O coronavírus está pegando todo mundo, mas um tem um tipo de reação e outros tem outro tipo de reação. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que para tudo tem um tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2, tá, por favor. Diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Não diga para o irmão do lado, só pense: irmão, você vai morrer. Está determinado, nós iremos morrer. Se você não enterrar sua mãe, a sua mãe vai enterrar você. Se você não enterrar o seu marido vai enterrar você. Se você não enterrar seus filhos enterrarão você. Então se prepare. Tem gente caindo em depressão porque a avózinha com 150 anos morreu. Que isso, gente? Vamos ler a Bíblia. Nós entramos nessa vida e nós saímos dessa vida. Crente não morre, crente muda de dimensão. Não faça vexame. A Bíblia está dizendo aqui, a Bíblia está me ensinando, nos ensinando: tem tempo para nascer e vai ter tempo para você morrer. Que mais? Tem tempo para plantar e tem tempo para colher. Qual é o problema do brasileiro? A gente quer colher, mas não quer plantar. Tem tempo de plantar e tempo de você arrancar, você colher. Versículo 3, tá, por favor. Tempo de matar e tempo de curar. Tem outra tradução que diz tempo de ser ferido, tempo de ferir. Tempo de ser ferido e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tem coisas na sua vida que você tem que desconstruir para depois você construir. Por isso que quando Deus chamou Jeremias no capítulo 1, Deus disse: eu te coloquei como profeta para destruir, para derrubar, para arrancar, depois para construir, para levantar e para edificar. Pastor, por que Deus faz dessa forma? Deixa eu te explicar. Eu estava construindo uma casa em cima do meu terreno, de um terreno de herdeiros. Só que em cima desse terreno já tinha uma outra casa. E eu, como todo bom pobre, vou aproveitar o alicerce. É de Deus. Aí o engenheiro foi lá para construir casa e disse: pastor, eu não vou construir aqui em cima não, porque vai comprometer meu nome, o nome da empresa. O senhor tem que, esse alicerce aqui está velho, está podre. Embaixo desse alicerce aqui tem um monte de coisa que o senhor não vai gostar. Aí eu disse: capaz, você está errado. Brasileiro, né, irmãos? Triste, né? Ele disse: então tá bom, pastor, dá licença, me dá liberdade. Tem toda a liberdade. Pegou uma marreta, foi no meio do alicerce e, pelo que eu contei, saiu dali 13.403.229 baratas, pela minha conta. Aí ele falou para mim: quer gravar o Joe e as baratas 2? Aí naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração: eu sou assim também. Eu não construo em cima de alicerce podre. Eu não construo em cima de alicerce velho. Enquanto você não destruir tudo isso, limpar tudo isso, arrancar essas baratas, deixar a minha palavra higienizar a sua vida, eu não vou construir na sua vida. O que eu quero construir é o que o texto está dizendo: tem tempo para derrubar, para depois você edificar. Não venha na igreja buscar um paliativo. Deus, quem dá paliativo é a Bayer, é o anador. Deus quer trazer cura, e às vezes para trazer cura Ele tem que raspar a queimadura. Às vezes para trazer cura Ele tem que fazer você sentir dor primeiro, para que a cura seja completa. Quantos querem a bênção completa de Deus nessa noite? Quantos desejam a bênção de Deus nessa noite completa? Pode colocar o versículo 4, por favor. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Irmão, todo mundo precisa aprender a chorar com estilo. Pastor, você chora? Choro debaixo do chuveiro. Aqui eu não choro, irmão, aqui eu sou o He-Man. Eu tenho a força, eu sou o pastorzão, mas eu choro. Aqui quando eu chego ali, às vezes, eu chego igual o Hulk, irmão, só que depois de transformado, só com uma bermudinha rasgada. Aí quando eu chego na porta eu faço: e aí galera, só vitória. Você está me entendendo?
Mas tem tempo para chorar, tem tempo para você sorrir, vai ter tempo. Tem tempo para você saltar. Versículo 5, por favor, Thay. Tempo para você espalhar pedras, tempo para você ajuntar pedras, tempo para você abraçar, e tempo de distanciamento por causa do corona, está ali. Versículo de número 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Na minha tradução diz: tem tempo de entrar e tem tempo de sair. Pessoas vão entrar na sua vida e pessoas vão sair da sua vida. Quando as pessoas quiserem entrar na sua vida, não seja seletivo, não julgue pela aparência, porque já teve gente que eu botei na minha vida porque eu achei que o cara ia ser a pessoa certa, fui pela aparência e me decepcionei. Já teve gente na minha vida que eu resisti para que ela entrasse, e depois que ela entrou eu pensei, que pessoa maravilhosa, onde é que essa pessoa estava? Então não seja seletivo, não seja resistente, não crie grupinhos. Permita que as pessoas entrem e celebre essas pessoas que estão entrando, porque de alguma forma Deus colocou ela na sua vida com um propósito, ou para ajudar você, ou para serem ajudadas por você. Agora, quando algumas pessoas saírem da sua vida, celebre, permita que elas saiam. Não fica se diminuindo para caber na cabeça de medíocres. Não fica mudando, anulando quem você é, para poder manter algumas pessoas na sua vida. Não faça isso, porque tem tempo para as pessoas entrarem na sua vida, e tem tempo para elas saírem da sua vida. Como eu falei ontem aqui para os jovens, não fica querendo reunir a galera da oitava para fazer uma festinha, porque não vai dar certo, irmão. Foi para aquele tempo. Alguns deles até já morreram de corona, e a professora está no asilo. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Para que serve a porta, gente? Para entrar aí? Jesus estava dizendo: quer entrar na minha vida? Fique à vontade, eu recebo todo mundo. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. Vinde a mim o traficante, vinde a mim o estuprador, vinde a mim o bêbado, vinde a mim o homossexual, vinde a mim o adúltero, vinde a mim o ladrão. Pode vir todo mundo, vinde, vinde, vinde. Vem, 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 tem sede, vem, vem, vem. Mas quer sair? Saia também, eu não vou ficar me humilhando. Essa palavra faz sentido para você ou não faz? Então não sofra com pessoas que estão saindo da sua vida. Valorize quem ficou, não se preocupe com quem saiu, se ocupe com quem ficou, se ocupe com quem está entrando. Seja a melhor configuração de você mesmo na vida das pessoas que estão entrando na sua vida, e seja uma pessoa extraordinária, de maneira que você torne uma pessoa indispensável. Só isso, pastor, só isso. Aí você vai estar entendendo o tempo e o modo. Versículo de número 7, tá, por favor. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Irmão, tem um tempo que você precisa falar. Quando você se deparar com uma pessoa relevante, não fique, irmão, admirando ela, achando que ela é melhor do que você. Não, fale, pergunte para essa pessoa: o que você fez? Como é que você fez para chegar onde você chegou? Faça uma pergunta pontual para essa pessoa. Não fique tirando selfiezinha para postar lá na sua rede social, dizer: ah, eu sou amigo do fulano. Não, você não é amigo do fulano. Quando eu fui em Xerém no ano passado, e eu fui na igreja do Cláudio Duarte, eu só tinha 30 segundos com ele, então só deu tempo uma selfie. Porque se eu tivesse 1 minuto, eu deixaria a foto de lado, e eu iria fazer uma pergunta para ele. Então, gente, tem tempo para você falar. Fale na hora certa, não perca a oportunidade. Eu lembro que uma vez, quando eu era criancinha lá em Barbacena, eu gostava de uma guria, uma menina, e durante muitos meses eu chorei de amor por ela, e ela nunca soube. Um dia eu marquei um encontro com ela atrás do colégio. Ela chegou assim, ela era muito minha amiga, mas eu tinha segundas intenções com ela. Não existe amizade intersexual, irmão, sempre um dos dois tem interesse. E ela perguntou: Jean, tu queria falar comigo? E eu paralisei, eu fiquei olhando para ela assim. E eu lembro-me que a única coisa que veio na mente foi: depois eu te mando uma carta. Saí correndo. Daquela época em diante, irmão, depois eu vi ela chegando de mãozinha dada no colégio com outro menino.
E eu fiquei pensando, por que eu não falei para ela? Então há um tempo para você falar, fale. Pastor, mas eu tenho medo de falar. Tenha conteúdo, se prepare, mas fale. Mas aqui também está dizendo que tem um tempo para você calar a boca, não falar nada. Alguém disse que o tolo fala porque tem que falar, e o sábio fala porque tem o que falar. Seja sábio, seja sábio. Saiba o momento certo para você não falar nada, não compartilhar teus sonhos com pessoas erradas, não compartilhar teus projetos com pessoas que não acreditam em você, que não te admiram, pessoas que não foram com a sua cara sem você nunca ter feito nada. Seja maduro, não seja ingênuo, seja um malandro sem malícia. Gente, você precisa ser transformado na sua mentalidade. Nós precisamos receber de Deus nesta noite sabedoria, para nós viver cada tempo, cada momento. Eu já falei e quero repetir agora, porque agora eu estou filmando. Na nossa cidade tem uma denominação que fechou 7 igrejas. Em Criciúma, essa mesma denominação fechou 30 igrejas. Sabe por quê? Porque o pastor não entendeu que aquela igrejinha velha do interior não volta mais. Alguém me disse, pastor, a tua igreja está muito moderna, a tua igreja não é como antigamente. Eu disse, não, a nossa igreja não é para antigamente, é para esse tempo. E eu disse para essa pessoa, deixa eu fazer uma igreja não só para agradar você, deixa eu fazer para agradar teus netos também, para que os teus netos tenham vontade de vir aqui também. De repente aquela luz ali que te incomoda é o que mais eles vão dizer, caraca, vó, que igreja top! Discirna esse tempo, aprenda um novo normal. Não vai voltar mais nada como era antigamente. O trabalho não volta como era antigamente, a família não volta como era antigamente, a igreja não volta como era antigamente, nada volta mais como era antigamente. Perguntei esses dias aqui e vou repetir: quem aqui já fez prova em folha de mimeógrafo? Aquela folha que vinha encharcada de álcool, você chapava. Professora, tá 10 aí, mano. Fedendo a álcool, se chapava. Quem aqui fez curso de datilografia? Boa, Leandro, pelo amor de Deus, que até da minha idade, pô. Quem aqui já alocou uma fita em VHS, um filmezinho, depois tinha que rebobinar a fita para entregar, senão era multa. E quando o Satanás entrava no videocassete, quem não tinha 7 cabeças, era só 2. Enrolava a fita e ficava toda picotada assim, você tinha, meu Deus, agora o que eu faço? Vou ter que vender a moto para pagar a fita. Sabe o que aconteceu com o cara que inventou a máquina de mimeógrafo? Quebrou. Sabe o que aconteceu com os professores de aula de datilografia? Quebraram. Sabe o que aconteceu com as videolocadoras? Foram engolidas pela Netflix, pela Amazon. Foram engolidas, não existe mais, ficaram obsoleta. Se você continuar fazendo as mesmas coisas sempre, você não vai ter sempre os mesmos resultados, você vai deixar de existir. Quem está me entendendo aqui, irmão? Não estou dizendo que você tem que adotar os modismos, não estou dizendo que você tem que ter uma personalidade descompensada, que fica imitando todo mundo, fazendo tudo que os outros estão fazendo, que está dando certo. Não, você tem que ter propósito, você tem que ter foco, mas você tem que fazer a melhor coisa da melhor maneira, no melhor tempo. Abra sua Bíblia comigo em Joel, ou põe na tela para mim, amarela. Tu me olhou agora? Põe na tela para mim, depois eu te explico porque é amarela, tá? É um lance que só os velhos entendem, tá? Depois o vô explica para ti. Joel capítulo 3, versículo 10. Joel capítulo 3, versículo 10, diz assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, sou o quê? Sou as mulheres, diga no 3, eu sou forte. Mulheres, 1, 2, 3, eu sou.
Os homens agora para humilhar as mulheres. No 3. Eu sou. Vamos lá. Joel capítulo 3, versículo 10 está escrito assim: forjai espadas das vossas lanças. Pastor, o que é forjar? Forjar, meu irmão, é você moldar. Forjar é você lapidar, é você dar forma. O que Joel está dizendo aqui é que nós precisamos desenvolver a habilidade de nos reinventar. Habilidade para nos reinventar. Pastor, isso é modismo. Sério mesmo? Então, quando chegar em casa, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, e você vai ver que o povo de Deus estava enfrentando uma crise muito grande, um ataque muito grande dos midianitas, e de repente alguém teve uma ideia: a gente não consegue malhar o trigo na eira, porque os midianitas vêm e tomam. Então eu vou criar uma estratégia, eu vou malhar trigo no lagar. Mas alguém disse: Gideão, isso é modismo, cara, isso é coisa de coach. Gideão, isso é coisa de palestrante, nunca ninguém fez isso. Lagar é o lugar de você espremer uvas, não é o lugar de você malhar trigo. Só que no mesmo capítulo a Bíblia diz que veio um anjo do céu e colocou Gideão como líder da nação, como juiz da nação. Pessoas, irmãos, que têm ideia, pessoas que não fazem sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, pessoas que são movidos por diretrizes do céu, elas estão sempre na frente, elas estão sempre na frente. Gideão se reinventou, malhou trigo no lagar. Se reinvente, irmão. Ore a Deus, peça para Deus visão, peça para Deus estratégia. Não se encolha no canto, vá para cima, faça o que ninguém está fazendo, e você vai ter o resultado que ninguém está tendo. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então o texto segue dizendo: pegue a espada, ou pegue a enxada de vocês e faça espada. Deus está dizendo: gente, agora eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês lutem as minhas guerras. Tem gente, irmão, que trabalha igual um condenado, mas não vê resultado. Deus está dizendo: não tem essa enxada de vocês, que vocês, para que serve a enxada, gente? Para puxar para mim, puxar só para mim. Só eu quero ser feliz, só eu quero que a minha igreja cresça. Os outros pastores, eu quero que a igreja quebre. Só eu quero que a minha família seja abençoada. Só eu quero que a concorrência feche para que a minha empresa se destaque. Só eu quero, só para mim. Eu quero que Deus me abençoe, me abençoe, me abençoe. Mas para eu ter. Irmão, há um texto em Provérbios que diz que os olhos nunca se fartam. Os olhos nunca se fartam. Deus está dizendo: pegue essa enxada, esse negócio que você só quer para você, vem a mim, o vosso reino nunca. Pegue isso, transforme isso numa espada. A espada é uma arma de curta distância, para você vencer inimigos que estão ao seu redor, próximos de você. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e comece a guerrear essas guerras que de seu alcance. Primeira coisa, guerreie contra você, lute contra a sua natureza, lute contra o seu egoísmo, lute contra o seu medo, lute contra a sua incredulidade, lute contra a sua timidez, lute com essas crenças limitantes, lute, pegue essa espada e mate esse inimigo. Essa foice que você usa para cortar, transforme isso numa lança. Lança é uma arma que atinge longa distância. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você entenda que você precisa discernir esse tempo.
e que você entenda que você está no meio de uma guerra maniqueísta entre você e Deus. Não é entre Deus e o diabo, é você e Deus, porque o diabo ele é mais obediente a Deus do que eu. O diabo faz tudo o que Deus manda. Deus disse para o diabo em Jó: eu quero que tu só vá até ali no Jó, dali tu não passe. E ele obedeceu. Nós não. A maioria de nós vivemos mal. A maioria de nós não temos resultados. A maioria de nós não temos o casamento que precisa ter, o namoro que precisa ter. A maioria de nós não temos a profissão que precisa ter, porque nós queremos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. E aí a gente vem orar todos os dias, tentando convencer Deus a lutar as minhas guerras. E a gente até canta: assim que eu luto minhas guerras. Sabe por que a gente canta isso? Porque veio dos Estados Unidos, e tudo que vem de lá a gente absorve. Aí Deus diz: eu não quero que vocês lutem as guerras de vocês, eu quero que vocês lutem as minhas guerras. Porque quando vocês começarem a lutar as minhas guerras, eu vou começar a lutar para realizar os sonhos, os projetos de vocês. Quando vocês tirarem os olhos de vocês e colocarem em mim os olhos do trabalho de vocês, e começarem a lutar as minhas guerras, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Então tudo é uma questão de visão, irmão. Quando você lê 1 Samuel 16, a Bíblia diz que os medrosinhos chamavam Golias de gigante, e diziam que ele estava lutando contra o exército de qual rei da época? Grita aí quem sabe? Saul. Só que quando Davi entra na batalha, Davi não olha Golias lutando contra o exército de Saul. Davi olha para o Golias e pergunta: quem é esse circunciso? Não gigante. Porque a forma como você chama o inimigo potencializa o poder dele. Quem é esse circunciso para lutar ou afrontar o exército de quem? O Deus vivo. Entenda, o diabo não está contra você, ele está contra o Deus vivo, o reino de Deus. E aí ele tenta tocar naquilo que Deus mais ama, que é você. Você está me entendendo ou não? Então, irmão, você não precisa orar para convencer Deus a lutar as tuas guerras. Você precisa lutar as guerras de Deus. E aí a Bíblia diz: nessa luta vocês não têm que guerrear. Não estou entendendo, Deus. Não, a minha guerra se guerreia adorando o meu nome, glorificando o meu nome, em qualquer circunstância. Não importa se a sua vida está boa, adore. Não importa se a sua vida está ruim, adore. Se tem dinheiro, adore. Se tem saúde, adore. Se está doente, adore. Se as coisas não estão do seu jeito, adore, 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 adore. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus, adore a Deus. Só adore a Deus. Venha para o culto e diz: Deus, você sabe daquele boleto? Deus diz: deixa para mim, só me adore. Vai acontecer alguma coisa. Tem uma canção que eu escutei recente que diz assim: tem coisa boa chegando. Irmão, tem coisa boa chegando para a sua vida. Tem coisa boa, Deus vai surpreender você, querido. Deus não desistiu de você, você que desistiu de você. Ele não, Ele continua com o mesmo projeto. Deus não tem um plano B para você. Ele quer que você volte ao plano A. Ele está dizendo: pare de trabalhar para você e comece a guerrear. Transforme essa foice em lança e entra na guerra. Entra na guerra. Tiago capítulo 5 versículo 16 nos mostra como que você guerreia a longo alcance. Tiago 5:16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esta é a nossa lança, irmão. A oração chega onde você não consegue chegar. A oração entra em todos os hospitais da nação e das nações. A oração chega em todos os lugares onde o evangelho ainda não chegou. Não peça para Deus te levar a uma nação que você ainda não orou por esta nação, que você ainda não chorou por esta nação. A oração, ela chega na frente, meu irmão.
Aqui está dizendo, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ei, a sua oração vai alcançar lugares longe, a sua oração vai alcançar coisas grandes. Você acredita nisso? Você ainda crê nisso? Aleluia. Jeremias capítulo 23, versículo 23, Deus disse: eu não sou apenas um Deus de perto, eu sou um Deus de longe. Só ora, irmão, só ora. Aquilo que está fora do seu controle visual, aquilo que está fora do seu controle de manipulação, ore, porque a sua oração chega onde você não chega, faz o que você não pode fazer. Amém? E no final do versículo diz: diga ao fraco, sou fraco. É isso? Pergunta para o irmão do lado: você é águia ou galinha da Angola? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Como é que está, irmão? Estou fraco. Ô irmão, e daí aquela luta? Estou fraco, estou fraco. Aqui está dizendo: diga ao fraco, sou forte. Por que eu sou forte? Paulo explica, Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Você não é forte por sua natureza, você não é forte por sua expertise, você não é forte por causa do teu recurso, você não é forte por causa do teu mérito, você não é forte porque você é inteligente, você é forte porque você serve um Deus que te fortalece, um Deus que te capacita. Irmão, se não fosse Deus, eu já falei aqui que o meu maior medo era falar em público, e hoje para parar de falar, as pessoas têm que fazer sinal. Tá bom, chega. E eu entendo que foi Deus que fez isso na minha vida, e esse mesmo Deus que fez isso na minha vida, vai compensar as tuas limitações também, vai compensar, vai fazer você vencer aquilo que você mais teme. Diga ao fraco, sou forte. Então aprenda a se comunicar no mundo espiritual, aprenda a se comunicar no mundo espiritual. O mundo espiritual se move pelas tuas palavras. O mundo espiritual, ele começou em Gênesis se movendo pelas palavras. O mundo criacional começou se movendo pelas palavras de Deus. A Bíblia diz: haja luz, e hageu. E houve. Deus disse: haja o Jean, bem lindo. Não houve, ele fez, ele criou com as mãos. Gente, o mundo criacional foi feito pelo poder da comunicação. O mundo espiritual continua se movendo pelo poder da comunicação. A Bíblia diz: da mesma boca procede bênção e procede maldição. A Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na língua. Então aqui o profeta Joel está nos ensinando a nos comunicar no mundo espiritual. João capítulo 1, interrogaram João Batista perguntando: você é o Elias? Ele disse: não existe reencarnação. Você é o Cristo? Ele disse: eu não brinco de síndrome de Deus. Você é profeta? Ele disse: eu não confundo o que eu faço com quem eu sou. Aí no versículo 22 perguntaram: e o que você diz de você? O que você está comunicando sobre você? Irmão, o que você tem comunicado sobre você? As pessoas, quando olham para você, que mensagem elas leem? É como eu falei aqui, às vezes eu chego aqui de arrasto, irmão, até a porta. Chega ali, eu tomo um detox, tomo um Red Bull do céu. Você sabe qual é o Red Bull do céu? Já leram na Bíblia? Não? Red Bull do céu? Isaías capítulo 40, versículo 30: os que esperam no Senhor receberão asas. Red Bull te dá asas. É o Red Bull, irmão, esperar em Deus. João capítulo 1, versículo 22, perguntaram para João: o que você diz de você mesmo? O que você comunica? O que a tua imagem comunica? O que você tem dito de você mesmo? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? A gente fala, depois, eu estava brincando. Aí o diabo diz: mas eu não estava brincando, então eu já peguei essa palavra. Eu gosto do finalzinho desse texto. Eu gosto do final desse texto na versão NVT, nova versão transformadora.
que ao invés de dizer assim, diga o fraco sou forte, diz assim: treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Sem treinamento você não vence o diabo. Sem treinamento você não vence você. Sem treinamento você não vence a tua mente, que mente o tempo todo para você. Sem treinamento você não vence o mundo, você não vence a sua carne. Quem está treinando você? Você sabia que Deus, Ele terceiriza com pessoas tudo aquilo que Ele quer fazer na terra? Por isso a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, versículo 11, que Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Visando a edificação dos santos e o aperfeiçoamento da igreja. Ou a edificação da igreja, o aperfeiçoamento dos santos. Deus terceiriza com pessoas. O irmão falou para mim que ele questionou o irmão essa semana, que o irmão não veio mais na igreja. E aí o irmão disse assim pro rege, não foi pro rei. O irmão disse assim: eu estou agora cultuando online. Me deu um ódio gospel, irmão, de ouvir isso, porque eu sei como essa pessoa me procurou meses atrás, e eu estou esperando ele me procurar de novo, e espero que até lá o Espírito Santo me converta, eu não faça isso. Mas eu estou esperando para dizer para ele: queridão, agora eu vou resolver o teu problema online. Não falo mais com você, só te falo pelo WhatsApp agora. Pelo amor de Deus, irmão, olha só, treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Sabe essa pessoa do seu lado aí, irmão? Essa pessoa pode ser uma guerreira. O que precisa é treinamento. Sabe o que eu amo em Jesus? É que lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus disse: vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei o quê? Farei o quê? Pescadores do quê? De homens. Na minha tradução NVT, agora só falo NVT, diz assim: Jesus lhes disse: sigam-me. Se fosse o Chapolin Colorado, o que ele ia dizer? Sigam-me os bons, não contavam com minha astúcia. Só que Jesus não é o Chapolin Colorado, irmão. Jesus é o Cristo crucificado. E sabe como é que ele diz para a gente? Sigam-me os ruins. Quando eu ouvi isso, eu digo: é nós, vou seguir. Sigam-me os estrupadores, sigam-me os bêbados, sigam-me os adúlteros, sigam-me os endividados, sigam-me os drogados, sigam-me os que se prostituem, sigam-me aqueles que não acreditam mais em si mesmos, sigam-me aqueles que perderam a esperança na igreja, aqueles que perderam a força para ler a palavra, sigam-me aqueles que não conseguem mais orar, sigam-me aqueles que tomam cachaça, sigam-me. Ele está dizendo: sigam-me. Pastor, mas eu estou tão cansado. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Pastor, mas eu estou oprimido. Vinde a mim, vós que estáis oprimido. Sigam-me. Ele está dizendo aqui: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gentes. Ele não falou isso para os 12 discípulos, foi só para 3, porque eram só 3 que eram pescadores. O que Jesus está me ensinando aqui, gente, é que Jesus não mexeu na identidade deles, Ele apenas potencializou a identidade deles no mundo espiritual. Jesus não quer que você se anule, Jesus só quer reconfigurar você para o propósito dEle. Jesus não quer que você mude de profissão, Ele só quer que você glorifique a Ele através dessa profissão. Ele quer que a sua profissão vire uma profecia. Por isso Ele disse para a igreja: vocês são o que da terra? O sal da terra. O sal, irmão, ele não rouba a identidade das pessoas. O sal, ele dá
sabor à identidade das pessoas. O sal não salga, o sal tempera, ele dá sabor. Um arroz sem sal não tem gosto de nada, mas um arroz com sal não tem gosto de sal, tem gosto de arroz, porque o sal, ele influencia sem mexer na identidade da pessoa. Quem está me entendendo aqui? Eu quero fazer de vocês pescadores de homens, eu quero treinar vocês. Sigam após mim. Eu quero pegar o que você já tem, eu quero pegar o que você já sabe, e eu quero transformar você numa pessoa extraordinária, para a glória do meu nome, não para a sua vaidade. Pegue essas ferramentas que você tem se cansado trabalhando exaustivamente. O Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. É inútil levantar cedo, dormir tarde, comer o pão das dores. Ou seja, você tem dinheiro no bolso, mas não tem tempo para comer. Você tem dinheiro no bolso, mas não tem saúde. Você tem dinheiro no bolso, mas você não pode comer, que você quer ser fitness. Ele está dizendo: ei, alô, alô, alô. Ele está dizendo: ô cabeção, pega esse negócio de trabalho, que você está virado no workaholic, e transforma isso em armas de guerra, para guerrear as minhas guerras. E aí você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Amém? Para todo o propósito, há um tempo e um modo. Você tem entendido esse tempo? Você tem entendido que você não nasceu na cidade errada? Você tem entendido que você não nasceu no tempo errado, que você não nasceu na família errada? Você tem entendido que você não casou com a pessoa errada? Você só não é a pessoa certa ainda. Porque a partir do momento que eu e você nos tornarmos a pessoa certa, a pessoa errada não vai mais nos influenciar, e não vai mais roubar a nossa identidade, e não vai mais sabotar o nosso propósito, porque nós seremos muito bem definidos em quem nós somos em Deus. Você tem entendido esse tempo? Eu acredito que não. Porque se você já tivesse entendido, não precisava estar me ouvindo. Eu fui ministrado nessa palavra e eu entendi coisas para esse tempo, irmão. Eu entendi que eu tenho que mudar alguns modos. Esse é o tempo que você nasceu para viver. Como é que é aquela canção, Duda? Esse é o dia que o Senhor nos fez, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Então pare de culpar o corona. Pare de culpar o desemprego. Pare de culpar as pessoas que te deixaram. Pare de culpar as pessoas que te magoaram, as pessoas que te entristeceram. Elas fazem parte do processo. Eu estou lendo um livro, eu recomendo que você leia. Tiago Brunet, especialista em pessoas. Leia esse livro. Quando você lê esse livro, você vai aprender duas coisas. Primeiro, que você é uma pessoa difícil de lidar. E segundo, que você é uma pessoa capaz de lidar com qualquer tipo de pessoa, quando você se tornar uma pessoa fácil de Deus lidar. Você entendeu? Porque eu não. Amém?